Entre junho e novembro de 2008, foi instaurada no Rio de Janeiro a CPI das milícias, que trouxe à tona o poder dessas organizações e o envolvimento de vários políticos na formação desses grupos. As oitivas realizadas durante a CPI mostraram como candidatos transformaram locais dominados por milícias como currais eleitorais, expandindo o poder desses grupos e ocupando diferentes esferas do poder no estado do Rio de Janeiro. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem hoje e com paciência para ouvir essa história aqui, porque hoje a gente vai fazer um estudo sobre a CPI das milícias, que foi uma comissão parlamentar de inquérito que teve como objetivo avisar o Rio de Janeiro que uma força muito pesada estava crescendo ali por dentro do sistema, por dentro e por fora do sistema. É importante a gente retomar isso porque as discussões sobre as milícias e até onde vai os tentáculos da milícia voltou. E um estudo de documento é bem a nossa cara de fazer aqui, é como a gente faz, a gente sempre tem que estudar mais profundamente e um documento como esse da CPI das milícias nos ajuda muito a trazer essas informações para vocês, firmeza? Então fica na área com nós aí, sem mais delongas, vamos entrar no bagulho do Roda a Vinheta. Galera, a Insider é uma das empresas que apoia e acredita nesse canal desde o comecinho. Quem tá aqui sabe disso daí. A gente sempre tá falando dos caras. Eu sempre falo o quanto eu adoro as roupas da Insider, vocês sabem disso. Às vezes eu até penso em escolher outra roupa, mas não tem jeito. Eu sempre acabo escolhendo essas camisetas da Insider. Primeiro, pelo conforto dessas tech t-shirts, que não tem igual. Eu posso passar o dia inteiro com essa camiseta. O tecido dela ajuda a regular a temperatura do corpo e me deixa livre de odores indesejados, mesmo após muitas horas de uso. Depois, eu gosto dela também porque a tecnologia dessa camiseta é muito diferenciada. Feita num tecido modal que dura até 3 vezes mais do que uma camiseta de algodão. Ela não desbota e está sempre parecendo novinha, tá? Essa aqui eu tenho há mais de um ano. Também tem as cuecas da Insider, que são as melhores que eu já usei. São super confortáveis e não enrola na calça e não desgasta tão rápido quanto uma cueca comum. Só vestindo mesmo para entender o que eu tô falando. Eu que sou gordinho, às vezes eu compro uma cueca de algodão e ela enrola. Da Insider não faz isso, então me deixa confortável o dia inteiro. Vocês sabem que aqui não tem ideia errada. Eu só recomendo produtos que eu uso e a Insider é minha recomendação para você que tá querendo se vestir bem e de forma bastante inteligente. Se você aplicar o cupom Iconografia12, você ganha 12% de desconto no seu carrinho. O link está na descrição e o QR Code está na tela. Papo dado para vocês, galera. Entra lá no site, pega logo o kit de tech t-shirt para você, aplica o cupom Iconografia12 para renovar o seu armário, o seu guarda-roupa com conforto e muita tecnologia. Bom, galera, como a gente disse para vocês aqui na introdução, isso aqui se trata de um estudo sobre o famoso relatório final da CPI das milícias. E antes de entrar propriamente nessa pesquisa, vamos dar uma contextualizada sobre essa produção, sobre a produção deste relatório. Um contexto histórico do que estava ocorrendo no período, porque esse documento é um produto de um momento histórico. É importante também a gente dizer aqui que as explicações que vamos dar estão no relatório. Há outras versões sobre como as milícias surgiram, como elas se desenvolveram no Rio de Janeiro, até ganharem tanta força. Mas, como se trata de um estudo, de um vídeo sobre descrição no relatório, vamos adotar o que eles escreveram lá. Então a gente quebrou o relatório todinho. A Adriana fez isso daí, eu também dei uma olhada, a gente analisou. Vamos trazer para vocês aqui detalhes do relatório. Inclusive, o texto final vai ficar em um PDF no link no comentário fixado junto às referências que vocês podem consultar aí quando e como quiserem. Vamos lá, pessoal. O presidente dessa CPI era o Marcelo Freixo e ele já tinha uma questão pessoal contra as milícias. O irmão de Freixo foi executado por um grupo miliciano. Então, Freixo já se movimentava em prol desse tipo de investigação. Quando ele se candidatou, isso já era uma pauta. Ele sempre insistia na abertura da comissão parlamentar de inquérito junto ao Jorge Pisciani. O Pisciani, galera, era um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro. Hoje ele já é falecido. Mas ele era mais poderoso, inclusive, que o próprio governador do estado em alguns momentos. Durante muitos anos, o Pisciani foi e dominou a Alerj, tá? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Lugar onde políticos representantes da milícia se proliferaram ao longo dos anos. E pelo que nós estudamos, Pisciani
era resistente a abrir a CPI para investigar as milícias, até que ocorre uma situação com uma equipe do jornal O Dia na favela do Batã. Uma jornalista, um fotógrafo e um motorista do jornal O Dia foram realizar uma reportagem no Batã, em Realengo, e foram descobertos por milicianos. Eles foram levados para uma casa e ficaram em cárcere privado, sofrendo várias agressões por algumas horas. A imprensa acabou dando ampla divulgação para o fato, até porque mexeu com pessoas da imprensa, e a pressão aumentou sobre a Alerj, o que fez o Pisciani abrir a CPI, e Freixo acabou sendo o relator do processo investigativo. E aí que esse documento que vamos detalhar aqui começa a ser composto. E nós aqui, da Iconografia da História, nos debruçamos sobre o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a ação de milícias no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre a estrutura desse documento. Esse documento, ele conta com 282 páginas e mostra todo o processo de CPI das milícias, traçando um panorama completo da situação dos grupos no Rio de Janeiro, dos grupos milicianos. A comissão parlamentar responsável pela CPI das milícias iniciou os trabalhos no dia 19 de junho de 2008 e encerrou suas atividades no dia 14 de novembro de 2008. Foram 150 dias de levantamento de informações, coletas de depoimentos e análise de dados que mostraram o poder das milícias no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, galera, é interessante porque o Freixo, ele foi presidente dessa CPI, mais tarde a gente vai falar sobre isso, e a Marielle Franco, que foi executada e tal, e hoje, enfim, estão tentando aí resolver o crime, ela ouvia as famílias que iam denunciar as milícias e colocava isso no relatório, então ela participou ativamente também, tá? Bom, esse é o depoimento à CPI, o então secretário de Segurança Pública, Dr. José Mariano Beltrame, aquele que organizou as UPPs, disse que as milícias eram uma das maiores ameaças concretas ao Estado, pois elas estavam entranhadas nas mais diversas instâncias do poder estatal. A primeira parte desse relatório que lemos para escrever esse roteiro apresenta referências acadêmicas que procuram definir o termo milícia e fazer uma distinção entre milícia e a polícia mineira. O termo milícia, pessoal, apareceu pela primeira vez na mídia em uma matéria do jornal O Globo, no dia 20 de março de 2005. A reportagem foi produzida pela nossa amiga, que é jornalista Vera Araújo, um abraço, Verinha, e trazia o seguinte título, abre aspas, milícias de PMs expulsam tráfico. Nessa reportagem, Vera Araújo mostrava que grupos de policiais e ex-policiais tinham assumido o controle de 42 favelas na zona oeste do Rio de Janeiro. A matéria mostrava as disputas entre esses grupos e os chefes do comércio ilegal de substâncias para dominar ali essas comunidades carentes, e deixava claro também essa reportagem que as milícias vinham se expandindo nesses territórios, principalmente ali na zona oeste. Segundo a reportagem, os milicianos tinham expulsado os comerciantes de substâncias ilegais, mas também praticavam várias atividades ilícitas, como cobrar taxa de segurança dos moradores, cobrar transporte alternativo, monopolizar o comércio de gás e outros produtos e serviços. Do relatório final da CPI das milícias, são citados outros autores que discutiram o tema. Por exemplo, o sociólogo Inácio Cano. Tá dando para entender que é o que essas citações, essa explicação é o que está dentro do documento, tá? Se você quiser acompanhar junto com a gente, demorou. Então eles pegam uma explicação do sociólogo Inácio Cano, que apresenta 5 características que definem a milícia. Ah, vocês não perguntaram várias vezes o que define a milícia? Então o Inácio Cano, que é um grande sociólogo, ele define assim. Primeiro, o controle de território e da população. Segundo, a coação dos moradores para manter esse controle armado. Terceiro, busca de lucro individual dos milicianos. Quarto, um discurso de legitimação a partir da ideia de proteção e instauração da ordem. E 5, a participação ativa e reconhecida de agentes do Estado como integrantes desses grupos milicianos. Policiais, ex-policiais, bombeiros, pessoas que estão envolvidas nesse meio. Pro Inácio Cano, o que a milícia faz é oferecer proteção paga contra eles mesmos. Isso o autor diz que é o motor da milícia para não libertar ninguém. O motor da milícia é gerar renda individual. Então você paga para se proteger de mim mesmo, porque se você não pagar, você vai ter as consequências do grupo armado que eu tenho. E para gerar essa renda que os caras recebem, grupos milicianos espalham violência e terror por onde passam. Segundo Inácio Cano, novamente, o que diferencia a milícia do comércio ilegal de substâncias é que a milícia conta com um discurso de legitimação e participação de agentes públicos, apresentando-se como
um mal menor que a venda de substâncias ilegais. Então os caras entrariam no local e falariam assim, ó, a gente está retirando os comerciantes de substâncias ilegais, a gente tem participação no Estado, somos policiais, ex-policiais, hoje já não é mais assim, né? Hoje já é mais os pés inchados, que os caras que não participaram da polícia, mas a princípio era formado quase que exclusivamente por policiais e falavam assim, ó, a gente conhece lei, legislação, a gente defende o cidadão de bem e a gente vai estar aqui com vocês, só que vocês têm que comprar coisa da gente. Bom, o Inácio Cano afirma também que os policiais corruptos que recebem dinheiros de comerciantes ilegais de substâncias são discretos e tentam permanecer anônimos, só aparecem quando necessário. Já os milicianos fazem questão de deixar claro que são agentes do Estado. Eles exibem sem problemas que são policiais e ex-policiais ou bombeiros para tentar alcançar uma legitimidade diante da comunidade que passam a dominar. Palavras do Inácio Cano que estão dentro do relatório. Eles se apresentam, os milicianos, como a representação do Estado dentro da favela. Como muitos são profissionais da segurança pública, as taxas cobradas seriam como uma contratação profissional de segurança. Além disso, de acordo com o Cano, como esses homens são policiais ou têm ligações com a polícia, caso haja tentativa de retorno dos líderes do comércio ilegal de substâncias, eles contam com o apoio da polícia para conter essas ações, o que fortalece a posição que assumem dentro da comunidade e dá uma espécie de carta branca para que eles continuem lá. Cano destaca ainda que a resistência dos moradores é menor diante do fato de que esses caras são membros do Estado, são policiais. Por fim, segundo esse autor, dentro do relatório, nos territórios dominados pela milícia, não há confrontos com a polícia, pois a polícia assume o poder paralelo dentro da milícia. Vamos lembrar que a gente está falando de 2008 e lógico que essas milícias elas sofreram várias metamorfoses. A gente ainda não tinha ali na ponta Carlinhos Três Fontes, o Eco e esses caras que, enfim, fizeram uma metamorfose dentro das milícias. Esse é um documento datado que tem todo um contexto histórico relacionado a 2008. Para os pesquisadores Jaqueline Muniz e Domício Proença, que estão também no relatório, as origens das milícias estão diretamente ligadas à omissão do Estado nos territórios que elas passam a ocupar. Além disso, esses pesquisadores afirmaram durante as oitivas da CPI que o medo serviu de alavanca para que surgissem justiceiros, salvadores, que ofereciam segurança que o poder público não estava mais garantindo. Para o delegado Pedro Paulo Pinho, do 32º DP, o surgimento e a consolidação das milícias passou por 3 níveis. No primeiro nível de desenvolvimento das milícias, surgiram os grupos paramilitares de extermínio criados há mais de 30 anos, quando as famílias que vinham para o estado do Rio de Janeiro, de vários lugares, que vieram para trabalhar, inclusive na construção da Barra da Tijuca, começaram a se unir para impedir a entrada de comerciantes ilegais de substâncias e outros criminosos que atuavam muito na Zona Norte e na Zona Sul do Rio de Janeiro. A ausência do Estado passou a ser suprida pela ação dos próprios moradores. Segundo Pinho, o nível 2 do desenvolvimento da milícia corresponde ao momento em que os líderes comunitários começam a formar associações e a cobrar taxa de quem pretende entrar na comunidade. Nesse momento, essas associações começam a apoiar candidatos a cargos parlamentares para alcançarem representação nas instâncias políticas. Então já é o momento que as milícias começam a entrar no âmbito político. No nível 3, de acordo com o Pinho, esses líderes comunitários começam a explorar novas formas de obtenção de renda, cobrando por serviços de distribuição de gás, TV a cabo e transporte alternativo. Quando a gente fala líder comunitário, desse ponto, o relatório parece estar falando dos próprios milicianos que se colocam como líderes comunitários e era esse o nome que eles davam no início, né, da construção das milícias. A partir de aí, de acordo com o delegado, esses grupos paramilitares não precisam mais das associações dos moradores e eles passam a controlar essas associações e a disputarem as eleições. Segundo Marcelo Freixo, que presidiu a CPI das milícias, é importante lembrar que as milícias nasceram apadrinhadas por conexões políticas e cresceram porque encontraram proteção dos poderes executivos e legislativos dentro do Rio de Janeiro. Em determinado momento, o governo do Rio de Janeiro começou a ver com bons olhos que, na verdade, os agentes policiais controlassem essas áreas. Para ele, pessoal, é impossível falar de milícia sem falar de política. Diferente de outras organizações criminosas, a milícia não nasceu no cárcere. Ela é fruto da busca por poder e domínio em territórios e interesses políticos. Freixo também afirma, em entrevistas,
que a CPI das milícias levou à prisão de mais de 200 chefes dessas organizações e mostrou quais seriam os caminhos para combater esses grupos milicianos. Então o Rio de Janeiro estava avisado sobre isso. Mas as propostas apresentadas acabaram não sendo levadas adiante porque havia interesses políticos para que esse trabalho não fosse realizado e, obviamente, os seus desdobramentos também não. A CPI das milícias indiciou 226 pessoas por suposta participação em grupos paramilitares do Rio de Janeiro. 226 pessoas. Entre os indiciados estavam um deputado, 5 vereadores e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, além de 67 policiais militares, 8 policiais civis, 3 bombeiros, 2 agentes penitenciários, que depois viraram policiais penais, e 2 cabos das Forças Armadas. Ao longo de 5 meses, a CPI colheu depoimentos e provas e pediu o indiciamento do deputado estadual Natalino Guimarães e de seu irmão, o vereador Jerominho, acusados de chefiarem a Liga da Justiça, na época conhecida como o principal grupo miliciano do Rio de Janeiro que atuava lá em Campo Grande. Também foram indiciados, pessoal, a vereadora Carminha Jerominho, os vereadores Cristiano Girão, Nadir de Rio das Pedras, André Ferreira da Silva, Geiso do Castelo e Chiquinho Grandão. Chiquinho Grandão, tá? Nem todos esses foram condenados, alguns foram presos, depois foram soltos, outros não foram nem denunciados e alguns deles, na verdade muitos deles já não se encontram aqui hoje, tá? Foram executados. O relatório apontou também negligência do governo e da prefeitura do Rio no combate à milícia e apontou 171 áreas que na época eram dominados por esse tipo de grupo. Conforme o relatório final da CPI, na época, em 2008, tá? Eram 118 áreas na capital, 34 na Baixada Fluminense, 5 em Itaguaí, 5 na região dos Lagos, 3 no Sul Fluminense, 2 no Norte, 2 em São Gonçalo e outras 2 em Niterói. Durante o período em que ele esteve vigente, a CPI recebeu 1.300 denúncias feitas pelo Disque Milícia, um serviço criado durante a CPI para receber ligações anônimas sobre atividades envolvendo milicianos. Além de apontar os nomes e as ações dos indiciados, o relatório trouxe também 58 propostas de combate à ação desses grupos, já em 2008, escrito por especialistas. Dentro dessas propostas, que nunca foi levado a cabo, tá, galera? Vale destacar a tipificação dos crimes de milícia com aumento de pena, tá? E de curral eleitoral, que é você conseguir votos de uma determinada população com a força da milícia. E o aumento da pena para 8 anos de inegibilidade para casos de abuso de poder político e melhora nos salários e formação de policiais. Esse relatório propôs um aumento significativo nos salários e na formação dos policiais para evitar que esses policiais fossem cooptados pelas milícias, tá certo? Os deputados que redigiram o relatório apontam também as responsabilidades da iniciativa privada, principalmente das empresas de distribuição de gás e serviços de TV a cabo, pela expansão das milícias, tá? De acordo com o relatório, no relatório final da CPI, né? Essas empresas não atuam na coibição do uso irregular de seus produtos. Atua na sua casa aqui, tá? Que você tá morando aí você faz um gato, os cara vai aí, ou os cara corta a tua energia que você não pagou 2 contas e etc. Mas lá onde os cara dominam na comunidade, os cara não entra não. Segundo o relatório, a única forma de coibir a atuação das milícias é retirar o seu poder econômico, territorial e eleitoral. Mas isso não foi feito na época da CPI e a gente nem vê sendo feito agora. Depois da CPI, as atividades dos milicianos deram uma freada, mas principalmente a partir de 2016 esses grupos voltaram com força total. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado e pelo Grupo de Estudo dos Novos Ilegalismos da UFF, o GENI, né, que é um grande grupo que a gente trabalha aqui, que a gente sempre cita eles, entre os anos de 2006 e 2021, o domínio territorial dos milicianos passou de 52,6 km² para 256,3 km², uma área equivalente a 10% de toda a extensão da grande Rio de Janeiro. Houve um aumento de 387% nos últimos 16 anos nas áreas dominadas pelas milícias no estado fluminense. Praticamente toda a zona oeste do Rio é dominada por esses grupos, tá? De acordo com o relatório de 2008 já, a venda de segurança já não era mais a principal fonte de arrecadação da milícia. As explorações de serviços como transporte alternativo, venda de gás, acesso à TV por assinatura e internet já despontavam como uma forte fonte de lucro. Nos últimos anos, a especulação imobiliária e a associação com o comércio ilegal de substâncias, formando grupos que a gente não consegue mais
desvencilhar se eles são grupos milicianos ou se eles são grupos de comerciantes ilegais de substâncias, porque os caras estão fazendo a mesma coisa. Então esses grupos se expandiram ainda mais pela zona oeste do Rio de Janeiro principalmente e aumentaram ainda mais a fonte de arrecadação desses grupos aí, transformando eles numa potência econômica e política. Depois da CPI das milícias, a ideia de que a milícia era um mal menor diante do poder das organizações criminosas envolvidas no comércio ilegal de substâncias caiu por terra. Então foi muito importante esse marco, porque os caras começaram a perceber que realmente era um mal maior. Era um mal igual, né? O mesmo mal. Tem gente que fala que é maior, tem gente que fala que é menor, mas é o mal da mesma forma, é a mesma coisa. Atualmente, a milícia é considerada a principal ameaça da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. A população dominada por milícias é de 1,7 milhão, tá? 74,2% da capital do Rio é dominada por milícias ou sofrem influência das milícias. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ele foi uma aposta aí que nós fizemos para tentar descrever documentos para vocês, e vocês podem ver muito mais completo se vocês baixarem o PDF com as 282 páginas que tem esse relatório, porque tem mais coisa que, lógico, a gente não conseguiu colocar tudo aqui, senão ficaria um vídeo gigantesco, já ficou um vídeo grande. Antes de ir embora, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente para fazer parte do nosso grupo. O like é muito importante porque é o engajamento que você dá para o nosso canal, e se inscrever ajuda a gente a chegar finalmente a 1 milhão de inscritos. Se possível também, torne-se membro do nosso grupo de Apoia-se ou membro da gente aqui na plataforma. No Apoia-se, a partir de R$2 você já tem conteúdos exclusivos que a gente sempre está colocando, e acima de R$50, se couber no seu bolso, se você puder, você entra num grupo de estudos com a gente, que a gente tem live exclusiva, que a gente consegue, inclusive, passa algumas informações, estuda, troca ideia, debate, vocês vão estar bem mais perto, vai ter acesso a gente aqui para trocar essa ideia sobre segurança pública. Certo, galera? Caso queira também fazer um pix de valeu, fala assim, pô, vou fazer um pix pros caras, tal, firmeza, demorou, é nóis, fui, valeu, até uma próxima.